Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada no que as previsões mostram pra gente, o que vai acontecer nos próximos dias. Então, o que a gente está vendo é o que eu já venho falando aí nos últimos dias. A gente vê a formação daquele ciclone aqui, próximo à costa da região sul-sudeste. Ele está formado já e depois ele deve se deslocar até o dia 22 para mais próximo aqui da região central do Atlântico Sul, e ele deve começar aqui a dividir aquele sistema de alta pressão. Com esse movimento, ele libera um pouco aqui a atmosfera sobre o país e ele traz umas chuvas aí, por enquanto não tão significativas, até porque o solo está muito seco e na hora de se formar ainda, essa chuva ela não deve performar bem. Claro, pode ter uma elevação, tanto no sudeste como no sul, mas nada tão extraordinário a ponto de ser o momento dessas grandes mudanças que nós esperamos agora na entrada do período chuvoso na região central do país. Então, ele afasta um pouco essa alta ela se quebra, né, mais ou menos, né, ela perde a intensidade, na verdade, se mantém um pouco mais aqui ao sul e permite a formação aqui de alguns sistemas, um ciclone aqui, próximo à Argentina, e aqui uma cavada, um sistema de baixa pressão. Mas ele não consegue ainda ter uma componente nordeste, então ele se desloca mais zonal, de oeste para leste, mas ele não consegue ter essa subida aqui, né, por assim dizer, né, esse caminho em direção à região equatorial, que ajuda a formar canais de umidades sobre o país. Devemos ter chuva sim, mas nada tão significativo, pelo menos até o fim desse mês. Depois a gente vê que ele quebra, ele se afasta mais. A gente vê a formação de ciclones aqui, ó, na região sul do Atlântico Sul, mas mesmo assim a gente vê que a alta ela volta a dominar aqui maior parte do Oceano Atlântico Sul e maior parte aqui também, inclusive aqui um pouco na costa da região sul do país, já a partir do dia 31. Então essa mudança que nós estamos observando, ela se dá mais para a próxima semana operativa, né? Por exemplo, próxima quarta-feira, e depois já no início da última semana operativa, lá para o dia 26, 27, 28, a gente já começa a ver o retorno e a manutenção daquela alta que a gente falava, né? Que ela está se mantendo aqui na região do Atlântico Sul, a alta subtropical do Atlântico Sul, ela está mais alongada e ela acaba novamente voltando a interagir com a costa da região sul, sudeste e nordeste do Brasil. E isso indica o quê? Que a gente deve continuar tendo as trajetórias desses ciclones, né, dessas formações mais zonal, né, de oeste para leste, do que essa componente mais nordeste, que faria com que o sistema ele subisse e chegasse mais ou menos aqui nessa região e ajudasse a formar canal de umidade com uma conexão possível com a Baixa da Amazônia, ali com a região sul da Amazônia. E a gente vê claramente que a gente tem a passagem dos sistemas, a pressão fica realmente mais baixa do que se espera climatologicamente ainda até o final do mês, mas os sistemas eles acabam confinados mais ao sul da América do Sul e não conseguem avançar sobre o Atlântico em direção aqui à região Nordeste, por exemplo, e interagir formando canal de umidade. Então esse é um panorama que a gente já observa a partir aí do dia 27, dia 28. Quando olhamos agora as chuvas, o que nós vemos claramente é que até o dia 28 a gente ainda continua tendo uma chuva aqui um pouco mais localizada acima, pegando principalmente aqui parte da bacia do São Francisco, bacia do Grande, mas não tais grandes totais pluviométricos, até porque eu tenho um acumulado de 9 dias aproximadamente, 9, 10 dias eu tenho uma chuva aqui acumulada de 90 milímetros, 100 milímetros, que daria aqui, ele chegaria, por exemplo, a você ter uma resposta aí de mais ou menos 10 milímetros por dia. Como está muito seco o solo, a evaporação está alta, a temperatura está alta, a maior parte desses valores serão consumidos em outros processos. E a gente vê que volta aqui uma chuva na região sul também, mas nada tão significativo.
Agora o destaque é que lá para o dia 22, dia 23, a gente deve ter uma onda aqui de ar um pouco mais fria avançando sobre a região sul e sudeste do Brasil, que deve fazer com que as temperaturas fiquem aí 4 graus, da ordem de 4 graus, abaixo do que normalmente se espera. Mas isso não explica tanta coisa, por quê? Porque vamos dizer que a temperatura que a gente espera para São Paulo é 32 graus. Se ficar 4 graus abaixo, fica 28. Então, ainda está relativamente quente para essa época do ano. Ok? Avançando um pouco mais, né, o acumulado aqui mostra até o dia 4 de novembro. O que nós vemos é que essa chuva aqui ela deve se realizar aproximadamente até o dia 28. E eles mantêm, né, uma chuva aqui da ordem de 90 a 100 milímetros, bem parecido com o que nós observamos aqui. Contudo, a gente vê que volta aqui uma chuva na região sul e pega bem aqui a região do Iguaçu do Uruguai. Então, nessa primeira semana operativa de novembro, a gente deve ter uma chuva mais concentrada na região sul do país. Mesmo assim, se você observar, ele chega aqui a 125 milímetros acumulados. Então, como eu estou acumulando aqui basicamente a maior parte a partir do dia 28, mais ou menos, né? Vamos dizer, dia 27. Então, eu tenho do dia 27 para o dia 4, eu tenho aproximadamente uns 10 dias. E isso me diz o quê? Que eu vou ter aí uma chuva distribuída da ordem de 10 milímetros por dia. Então, é ainda pouco para essa época do ano. Então, a gente tem que ficar sempre vendo isso, né? Fazendo esses cálculos, essas contas de padeiro, para ter uma boa noção do que vai acontecer. Ou seja, esses próximos 16 dias nós devemos ter uma chuva sim, uma chuva moderada. É significante, porque está passando um período que não estava chovendo nada, porém a gente não deve ter uma resposta muito grande, por exemplo, em recuperação de armazenamento na região sul ou na região sudeste, por exemplo, nos próximos 16 dias. E isso é preocupante, porque já começa o período seco com um déficit de água. Aliás, já começa o período chuvoso, né? Na verdade, a gente entra no período chuvoso, sai do período seco, já com um déficit de água razoável. E o sistema pode não chegar a se recuperar tanto como a gente esperava nesse período chuvoso. Claro, saliento que você pode ter formações em dezembro de zonas de convergência, canais de umidade, entre outras coisas, e pode voltar a recuperar. Mas a visão de hoje, até pelo menos aí a primeira quinzena de novembro, nós não temos grandes recuperações. E um outro agravante é que lá para o dia 28, dia 27, 29, a gente tem a possível entrada dessa onda de calor. Então, nessa época do ano é interessante porque, principalmente da região sul e sudeste, vamos dizer que a temperatura aqui média da região sul de uma determinada cidade, por exemplo, Florianópolis, é 28 graus. Então, eu estou dizendo que essa temperatura aqui ela pode ficar aí, chegar a mais ou menos 10 graus acima do que normalmente acontece. Se é 28, então vai para 38. Então, isso é uma onda de calor, já que a gente pode considerar aí no próprio verão. No início do verão, aí, na verdade na primavera, na transição entre a primavera e o verão, a gente está aí já, o verão começa ali já quase no final de dezembro, a gente já está no fim aí da primavera, já praticamente entrando no verão. Isso pode fazer com que a projeção de carga aumente aí razoavelmente e o ONS acabe aí tendo que usar também mais armazenamento, até porque a gente está com um regime de chuvas não muito bom. E isso pode interferir bem aí já, tanto nas últimas semanas operativas do mês de novembro, né, ali a partir da segunda, terceira semana, como também pode interferir numa possível previsão para dezembro e assim, consequentemente, né, um ajuste nessa carga um pouco mais para cima. E quando a gente vê armazenamento de água no solo, a gente vê que essa primeira figura aqui da esquerda não temos grandes variações quando comparamos ao de ontem, mas nós vemos claramente que aquela chuva que está dando aqui na Bacia do Grande e na Bacia do São Francisco, né, na cabeceira, ela já começa a recuperar um pouco aí de armazenamento, mas mesmo assim o armazenamento ainda fica abaixo de 50% aí na maior parte da bacia. E no sul praticamente se mantém.
Chove, há o escoamento, gera um pouco de ENA, aumenta e depois esse armazenamento de água no solo decresce e mantém esse mesmo padrão aí pelo menos até o dia 22. Então a gente começa a ter uma recuperação aqui um pouco razoável. Região de Girais e Santo Antônio aqui também a gente começa a apresentar uma recuperação até o dia 22, mas ainda muito pouco, a gente não sabe se isso vai continuar, e também um pouco aqui na bacia do Xingu, né, de Belo Monte, e também aqui um pouco na região central da bacia do Tocantins, mas continuo salientando. Pode ser que seja uma coisa pontual e que na medida que entra aquela onda de calor e aquela massa de ar mais seco, a partir aí do dia 27, 28, esse mapa para o início de novembro, lá para a segunda semana operativa de novembro, por exemplo, volte a um estado parecido com o que nós estamos observando aqui nessa figura da esquerda, ok? Então, notas, né? A gente vê a formação do ciclone na costa da região sul. Ele deve ajudar a formação aí de chuvas a partir de uma frente, porém não deve ser tão significativa nas principais bacias do sistema interligado. A gente deve ter uma leve recuperação, mas nada tão forte a ponto de mudar o sinal que a gente já vem observando. Entre os dias 28 e 2 de novembro, né, tem essa possibilidade aqui de ocorrer uma forte onda de calor nas regiões sul e sudeste. E se o modelo do ONS entender essa forte onda de calor, ele pode aumentar a projeção de carga aí já para novembro e fazer um ajuste também aí pelo menos para o início de dezembro. E a projeção de armazenamento de água no solo do IMEST, ele mostra uma diminuição gradativa de água. Claro que em algumas partes a gente tem uma melhora, mas a maior parte do país ainda mostra essa diminuição gradativa. Obrigado, pessoal, pela participação de hoje e até a próxima previsão.